Shalom Adonai. A coisa agora vai apertar, hein? Efésios capítulo 4, versículo 20. Mas vós aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, emete, que significa verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Tiago, capítulo 4. Versículo 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Uma hora quero, outra hora não quero. Purificai o coração. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Duas vezes a palavra vai dizer em Efésios e Tiago. A primeira diz, não dei lugar ao diabo. A segunda diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem muita gente que diz assim, e olha só que coisa tremenda, vou até antes de eu começar. Provérbios vai falar assim, ó, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, ou o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se o temor a Deus é o princípio da sabedoria, será que nós somos temente a Deus? Vou dar um tempinho para você pensar, amém? Vou beber uma água imaginária, água espiritual. Amém. É forte, é pesado, né? Esse lugar é tão gostoso, ar calmo. Mato, tranquilidade. Aqui esses dias eu vim orar aqui, ainda nem tinha esses montes aqui. E eu me ajoelhei ali, nossa, senti a presença descer aqui. Se você mora aqui perto, vale muito a pena você vir, ouvir uma musiquinha, ler a Bíblia, ficar em paz. Num lugar onde barulho é só você fazendo oração. E como eu gravando o vídeo. Amém? Eu vou contar uma coisa que parece loucura, mas é verdade. Por quê? Olha, gente do céu. Isso serve pra mim agora, hein? É forte. Olha, enquanto eu só inclinei aqui, meu Deus. Uau! Quando Jesus chega lá para expulsar os demônios que entram nos porcos, a autoridade estava sobre Jesus. Quem deu autoridade para Cristo? Deus, o Senhor dos Exércitos, o Altíssimo. Jesus, não nos mande, né, para o inferno, falar assim. Deixa que a gente entra nesses porcos. E eles entraram nos porcos e mataram os porcos. Aqui eu vou falar uma coisa que eu aprendi aqui agora, ao vivo, com vocês. O diabo, quando ele envia seus demônios, aqueles porcos, é o que o diabo quer fazer conosco. Mas está amarrado e repreendido em nome de Jesus Cristo. O que eles fazem quando eles adentram dentro dos porcos? Eles vão passear, mostrar, eu sou um porco endemoniado. Eles vão lá pra balada, encher a cara, eu sou o porcão que bebe de tudo. Foi engraçado, né? Mas Deus tá me dando uma palavra, gente. Eu tô compartilhando. Isso aqui é ao vivo. Eu dou risada porque a presença tá forte. E quando eles entram naqueles porcos, eles não saem pela cidade falando, eu sou um porquinho, ó, tô endemoniado aqui, ó, vem perto de mim, eu te mordo. Irmãos, os porcos se precipitaram no precipício, se mataram. E aqueles demônios mataram os porcos, porque o porco não tinha a guerra que a gente tem, a inteligência, o pensar, o agir. Uma pessoa, para o diabo matar, ele demora um tempo, porque ele destrói, ele rouba para poder matar. O diabo não vem senão para matar, roubar e destruir.
E ele começa ao contrário, ele começa destruindo. Depois ele vai roubando, até que ele te mata. Ele destrói tudo ao seu redor. As amizades que você tinha certo, o diabo vai destruindo. Ele vai roubando a sua paz, a sua alegria, a sua paciência. Aquele momento, aquele lugar de comunhão se torna um lugar de guerra. E aí ele consegue te destruir. Vai perguntar para o morador de rua. Vai lá num bar, lá naquela pessoa que está todo dia lá. Por que ele está naquele lugar? Ele vai xingar Deus. Ele vai falar que o culpado é Deus. E não é ele, é o diabo. O diabo entrou, usou, destruiu. Não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Por que que os demônios perguntou para Jesus, irmão? Isso aqui que Deus quer falar com a gente. Por que que o demônio foi falar para Jesus? Jesus, não! Por favor. Deixa que a gente entre nos porcos. Porque os demônios, assim como o diabo, temem a Deus. Eles têm temor a Deus. Nós estamos todo dia dentro da igreja. Nós estamos todo dia pregando a palavra. Nós estamos todo dia louvando. Todo dia fazendo a obra. Mas não tememos a Deus. Fazemos mais por agrado. Fazemos mais para se aparecer. Fazemos mais porque queremos algo. Mas não temos temor. Isso Deus mandou falar agora. Nós não temos temor. Nós estamos fazendo, mas o temor não está. Porque quando é para fazer uma coisa errada, a gente faz oculto. Quando é para fazer uma coisa que não é para fazer, a gente faz. Mesmo Deus falando que não é para fazer isso, não é temor. Isso é pessoa que está se escondendo atrás do evangelho. Deus manda dizer para nós agora. Isso é para mim. E se Deus está falando com você, primeiramente Ele fala comigo. Deus está dizendo, nós não temos temor. Fazemos por fazer. Eu sou um líder de célula. Quarta-feira tem célula. O que eu vou preparar para o pessoal? E Deus está onde, irmão? O verdadeiro líder de célula é aquele que tem aquela palavra. Eu vou trazer aquela palavra e uma explicaçãozinha de 5 minutos. Eu vou pegar 5 minutos. Mas eu vou trazer o que Deus vai me falar na oração da madrugada. Mas nós só queremos chegar lá e falar o que está escrito numa folha. E nós achamos que estamos ganhando, sendo que a vizinhança nós não estamos salvando. Nós estamos querendo que a pessoa venha lá do Jaraguá para vir na célula no Roxidale. Mas nós não chamamos o vizinho que mora do lado. Nós oramos pelas pessoas da célula, mas não abençoamos a nossa vizinhança. Deus manda dizer para quê? Isso é bom, isso ganha almas, ganha. Mas nós poderíamos alcançar muito mais vidas. Eu lembro agora, Deus está me trazendo na memória, uma célula na casa do Adriano na época. Foi eu ter uma confraternização. Eu falei, Dri, vamos chamar os vizinhos. Ele falou, mas o vizinho não quer vir. Eu falei, amém. Célula seguinte. Fui lá, os vizinhos não iam por um motivo. Começaram a fazer. Mas quando o bar ligava o som, era a oração, Deus queima. Deus faz. Irmão, isso não é temor a Deus. Temor a Deus é deixar que Deus faça a justiça do jeito dele. É a gente abençoar. E eu fui ali naquela rua e fui nas casas. Olha, gente, vai ter uma célula. Irmão, queria tanto ir, mas nunca me chamaram. Eu tô. Mas aí o pessoal nem olha pra nossa cara. Mágoa. Então, o que eu... Olha, isso foi tremendo nesse dia. Porque a célula veio bastante gente naquele dia. Só que não ia caber. Eu lembro que eu falei assim pro pessoal, põe a cadeira aqui no quintal aqui, a gente vai fazer, dá pra você ouvir? Ele falou, dá. Então ouve daí. Você tá recebendo a palavra do mesmo jeito, gente. Meu Deus, olha a presença de Deus nesse lugar. Acabou a célula, tudo. Enquanto tava rolando a célula no louvor, aí eu olhava assim, o pessoal tudo nas janelas. O pessoal lá sentado ou sentado no portão, ouvindo a palavra. Então, Deus está dizendo para nós, ei, você foi no culto domingo, e você pegou só aquilo que estava lá, aquilo que eu passei para outra pessoa, mas e o que eu passei, o que eu quero te passar? Você tem me buscado para saber o que eu quero te passar? Tem? Antes de eu contar um testemunho, eu vou seguir o que Deus quer falar. O diabo tem temor, os demônios têm temor, nós não temos. Por isso que a palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar a Deus é ter temor a Deus. Pedir para Deus a sabedoria dele. Pedir a Deus que ele derrame sobre você a glória dele. Não é para você se aparecer, irmão. É para quando o diabo vê e falar, opa, parou aquele ali, eu não mexo.
Ó, nem mexe com aquele lá não, meu filho. Deixa aquele lá quieto, deixa aquela lá quieta. Nós mexer lá, vai ser terrível. Então assim, o que você está fazendo? Você é um líder de célula? Pegue sim a folha. Agora você vai fazer o quê? Vai orar em cima da ministração. Senhor, o senhor quer falar o que comigo aqui? O que o senhor quer que eu passe para as pessoas? Elias, quando era consultado, ele chegava lá e falava assim: ei, não vai não, ó. Depois eu oro para Deus e vejo o que Deus vai fazer. Mas vai lá, não vai naquela guerra não. Ele consultava Deus, Eliseu e todos os outros profetas. E por que nós queremos fazer um texto pré-definido? Não estou dizendo para você, não é para você ministrar a folha, não. Você ministra a folha e na sua oração Deus vai te dar uma visão da situação que o povo da célula precisa, que o povo na célula tem que ouvir, que o povo na célula tem que absorver. É como num culto, você ora para pregar e Deus te dá uma palavra para falar com pessoas. Ele não vai falar a mesma coisa para todos, mas para cada parte do texto, uma pessoa é tocada. Olha a revelação ao vivo, de novo, de Deus. Nós podemos estar no culto todo domingo, ouvir a palavra que o pastor Júlio traz, que a pastora Cristiane, que todos os pastores maravilhosos que tem na Ágape, o pastor Edson e todos os pastores que tem na Maranata, que são as igrejas que eu vou visitar, a pastora Anice aqui. Mas eu te perguntar, e você está se preparando para ser um pastor para ficar copiando o que os outros fazem? Aprenda a orar pedindo para Deus uma palavra que não é para o seu ego, não. É uma palavra para o povo, por isso que eu falei no vídeo anterior. Tem pessoas que me consultam, que perguntam: o que você acha que Deus acha? O que você vê? Pede para Deus falar para mim o que eu posso fazer. Aí chega lá e fala, a pessoa: mas eu não quero ouvir isso, então eu vou fazer do meu jeito. Para que consulta? Eu consulto a Deus, irmão. Deus, o que você quer que eu fale com o povo? O que o Senhor quer que eu fale com as pessoas? Porque eu sei que eu consultando a Deus, Deus vai me dar uma palavra para me levar para o povo. Principalmente para as pessoas que Ele quer falar. Então faça isso na célula. Se Deus falou, eu não tenho mais esse objetivo de ser um líder. Porque eu faço a obra de Deus tanto aqui fora, irmão, que eu já tentei ser líder de um monte de coisa. Já fui auxiliar de pastor, já preguei a palavra. Mas eu notei que Deus me usa 10 vezes mais aqui na rua. Quero fazer a obra na igreja? Quero sim, irmãos. Mas toda vez que eu me prendo numa igreja, eu perco vidas aqui fora. Perco mesmo, porque pessoas que eu passava, dava: ô irmão, Deus te ama. Ô irmão, Deus gosta de você, não para não. Quando eu tô lá ou mudo o meu caminho, aquela pessoa no outro dia fala assim: nossa, irmão, tô numa situação. Porque às vezes só de a pessoa te ver, ela fala assim: pô, mano, aquela pessoa passa aqui tão alegre, eu quero ser como ela. Nós temos que ser exemplos disso. E agora eu vou contar um testemunho que eu mudei numa célula, eu pedi pro pastor na época. Até o pastor João também sabe disso, né? Eu não sei se ele se lembra. Acabaram não vindo no dia que houve cura. Na primeira célula Deus curou. Deixa eu ver se está gravando certinho. Olha, o tempo está fechando, que Deus envia uma chuva poderosa sobre nós. Tem até um pipa no alto ali. E surgiu aqui a Universal, começou a fazer um trabalho e tal, e abandonou. Aí um dia, um amigo meu chegou e falou assim: Du, minha mãe teve AVC. E eu gosto muito dela, Dona Senhorinha. E ela não falava, não se mexia, não enxergava. Podia fazer nada, irmão. Ela estava vegetando em cima do sofá, na cama. E não podia nem chegar para levar para a cama, porque tinha que subir escadas. Fazer curva, era perigoso por causa da idade, tudo. E eu fui no pastor e falei: pastor, aconteceu uma situação assim, assim, assado. A gente queria fazer um CE na época, acabou até virando uma célula lá, que a Universal abraçou, tudo. Mas os primeiros dias foi incrível. O primeiro dia foi o top, gente. Foi o top que a favela só não se converteu porque estava mais pensando em fazer balada de qualquer outra coisa. Mas quem queria se converter, se converteu. Quem tinha propósito com Deus, se converteu. E a gente chegou, fez lá a célula e eu falei: pastor, eu não vou ministrar uma folha. Eu vou pregar sobre amor, depois sobre fé, depois sobre isso. Eu vou ir nos temas que Deus é. Amor e fé foram as primeiras coisas. E comecei falando da fé, que a gente tinha que crer, tudo. Pá. Aí fizemos uma célula de 1h30. 14 pessoas no primeiro dia. Era a família inteira reunida, porque a situação não estava legal. A gente louvou, foi muito legal. Tem um salãozinho lá embaixo, lá, né, que tinha uma mesa de sinuca, tudo. Que aí depois virou lavanderia.
E a gente cantou, comeu, pulou. Aí acabou. A gente tava se arrumando, eu tava me arrumando já para ir embora. Aí a filha dela chegou e falou assim: Edu, ora pela minha mãe. Na hora, irmãos. Começo, você não tem aquela intimidade com Deus. Você acha que não tem, às vezes você criou e acha que não tem. Mas quando é algo para o nome do Senhor ser glorificado, você pode ser, uma mula, como a pastora falou hoje. Pode ser uma mula, Deus vai usar para abençoar alguém. Certo? Fui lá, falei assim: você crê que ela pode ser curada? Eu peguei isso de Jesus. Você crê que você pode ser não sei o quê? Creio. Você crê nisso? Creio. Você crê? Creio. Gente, eu falei: você crê que ela pode ser curada? Ela falou: eu creio. Mas ela falou com uma fé como a do centurião de Cafarnaum. Porque a dona Senhorinha só estava ali. Ela podia ouvir, mas ela não conseguia falar. Então ela não podia falar: eu creio. Mas por ela ouvir a palavra, ela recebeu. Irmãos, uau, ó, a presença é tremenda. Eu já vivi experiência, mas igual aquela. Ela não foi curada na hora da oração. O trabalhar de Deus naquele dia foi para pegar todo mundo de surpresa. Oramos. Aí oramos fervorosamente. Uma oração de menos de 1 minuto. Juro para vocês. Foi uma oração de cura. De resposta de Deus. Direcionamento. Fui embora. Aí no outro dia... Olha, isso aqui vai ser, eu acho que vocês já devem ter passado por isso. No outro dia chega o Cauã: ô, torrada. Eu falei: meu Deus, a mulher morreu. Meu Deus do céu, e agora, Deus? O que vai acontecer? E eu fiquei com aquilo, falei: meu Deus, o que foi? Minha mãe te chamando você lá, corre lá. E eu falei: Jesus, a mulher tá mal. Pra honra e glória de Deus. Ela via, ela se mexia, ela comia e ela falava, e o nome do Senhor foi glorificado. Ela ainda não começava a andar com as próprias pernas, mas já começou a mexer o corpo. Porque agora a ação da fé já tinha curado, mas a ação de pegar a tua cama e andar é sua. Pega a tua cama e ande. É isso que Jesus manda falar para nós. Temor vai gerar cura, temor vai gerar intimidade. O temor vai descer unção. Gente, que poder poderoso de Deus que eu sinto nesse lugar. Eu não sei se você aí sente o mesmo que eu estou sentindo aqui, não, porque eu estou aqui, você está aí. Mas você pode sentir, se você abrir o seu coração, se você buscar com temor e fervor a presença de Deus. Vamos buscar a Deus com toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E com o nosso coração aberto, quebrantado. E é Ele que faz. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ter temor a Deus, porque o diabo tem e nós não temos. Vamos sair da mesmice de toda vez ser a mesma coisa. Deixa o alimento da carne para depois. Vamos alimentar o espírito. Até um pedaço de um galho lá de cima lá. Então vamos nessa fé de buscar. Eduardo, como que eu aprendo a ter temor? Quando você for fazer uma coisa errada, você fala: opa, só que Deus não aprova. E você sabe que Deus fala com você nesses momentos. Tem horas que você quer fazer as coisas e vem aquela voz na mente: não faz isso não. Eu não quero isso pra você não. Isso é Deus falando pra você: ó, se você me teme, não faz não. Isso é temor, porque o próprio Espírito Santo vai te alertar. Eu falei para um rapaz ontem, pro Vitor. A gente estava na curva, eu estava limpando a calçada e eu falei: Vitor, tô com um pressentimento estranho. Deus está me alertando de alguma coisa. Eu fiquei olhando para os lados assim. Aí quando eu olhei para frente eu vi o que era. Eu sabia que não ia dar certo. Porque Deus já alertou na hora. Aquilo dali não vai dar certo. Hoje eles vão saber que Deus é nessa rua. Não vou falar o que foi, porque isso Deus só mostrou para eles o que o inimigo é quando eles dão lugar para o inimigo. Mas quem ele é quando busca. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E assim eu encerro esse vídeo. Que você possa ter sido abençoado, amém? Porque Deus falou conosco ao vivo, tremendamente. Que Deus abençoe e que nós possamos ser firmes e fortes na presença de Deus, amém? E vou fechar aqui para vocês verem como é tranquilo, ó. É calmo. Tá vendo? É calmo. Isso aqui é uma paz. É uma paz tranquila. Até de semana isso aqui é suave. Às vezes eu vou lá no fundão lá.
Ali é calmo, é tranquilidade total. Ali você só ouve a empresa de vez em quando tá ligada mesmo, ali os caminhões aqui na parte da frente. Mas aqui é uma tranquilidade. É gostoso buscar a Deus aqui. Você que quer gravar um louvor, quer ensaiar um louvor, ensaia louvores assim, ó. Ensaiar louvor dentro da igreja é fácil, ensaia aqui fora. Sabe por quê? Quando você ensaia num lugar desse, pessoas vão vir para curiar e ouve você cantando. Você vai alcançar a vida dela pelo louvor, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado pelo seu tempo e que Deus abençoe todos nós. Minha mão tá até dormente de tanto segurar o celular. O celular não, o tablet. Beijos e que Deus abençoe a todos.